medida, é muito importante para o escritor. Ela auxilia a enfrentar sua solidão. Quase sempre, a crítica não tem valor nem interesse. É apenas uma perda de tempo. Uma crítica, tal como eu a desejo, deixaria de ser crítica no sentido próprio. Tanto faz se julga o autor positiva ou negativamente. Deve ser um diálogo entre o intérprete e o autor. Uma conversa entre iguais, que apenas se servem de meios diferentes. Ela exerce uma função literária indispensável. Em essência, deve ser produtiva e coprodutiva, mesmo no ataque e até no aniquilamento, se fosse necessário. Bom, só uma apresentação, uma introdução, essa citação, eu passo a minha comunicação e ressaltando, né, que eu vou, evidentemente, me dedicar a falar sobre a crítica de artes plásticas, né, não a crítica literária, ou crítica teatral ou musical. Bom, eu me propus a falar, então, brevemente sobre os diversos lugares da crítica de arte na cultura contemporânea. Não sei se esgotarei as múltiplas posições exercidas pelo crítico, mas daria destaque a 3 linhas de atuação, falei brevemente já, que muitas vezes se complementam, mas que têm responsabilidades distintas. A crítica na imprensa, tão anêmica em nossos dias, a crítica nos veículos especializados, mais especificamente, no caso brasileiro, nos catálogos de exposição e nos livros de arte, já que as revistas de arte praticamente sumiram, né? E a crítica curadoria, né, que exercita mais institucionalmente seus critérios e suas posições. A crítica de arte é uma atividade moderna. Ela nasce no final do século XVIII, com o romantismo, o iluminismo alemão, e sua compreensão da arte, né, que vem do romantismo, como mátesis, né, que é um lugar de saberes, e não como mimesis, como uma imitação da realidade, uma duplicação da realidade. Desde o filósofo Kant, né, que é o seu patrono teórico dessa ideia de crítica, né, criticar significa estabelecer limites e julgar. O juízo que acompanha a experiência estética é um juízo reflexivo e não determinante. Ou seja, um juízo que toma um fenômeno, né, a obra de arte, na sua particularidade e busca uma significação mais universal, que não é dada a priori, mas forjada e inventada pelos usos da razão e da linguagem. De certo modo, podemos dizer que a crítica, e falo aqui das artes visuais, ao correr atrás das palavras que traduzem uma experiência não verbal, busca criar um vocabulário que balize nossos modos de ver, não só a arte, mas o próprio mundo. Vão se constituindo assim, nesse processo, né, de criação de um vocabulário, jogos de linguagem que se infiltram na nossa sensibilidade e nos tornam mais atentos e disponíveis diante do acontecimento artístico. Se criticar é julgar, é bom que se diga que esse julgamento nunca vai ser objetivo e irrefutável. Não se pode provar, né, como se prova na ciência, por exemplo, o bom fundamento dos juízos estéticos, não obstante o fato de que argumentos são construídos para justificar determinadas posições. E é isso o que a crítica se propõe: produzir argumentos que sejam uma extensão do saber e da ação específica das obras. Evidentemente, de acordo com o veículo e o seu público potencial, variam os modos e as estratégias dessa argumentação. Gostaria de falar um pouco da minha experiência como crítico na imprensa, crítico de jornal, no Globo. Não tenho dúvida quanto aos limites de minha atuação nesse território, nesse veículo, que diz respeito a uma compreensão sobre o que eu posso escrever, né, e esse posso escrever aí no sentido, né, de otimizar uma recepção e não de imposições, né, que sejam dadas a mim sobre o que escrever, né, mas pensar, né, sobre a recepção, sobre a leitura nesse público leitor do jornal, né, que eu me pergunto sempre que escolho uma exposição, né, que me vejo diante
da obrigação de escrever sobre a exposição, e, evidentemente, é incluído, né, esse direcionamento, esse endereçamento, né, para quem eu escrevo. Eu devo dizer, né, que eu tive sorte, né, pois nesses últimos 2 anos que eu venho atuando, a quantidade e a qualidade das exposições de arte no Rio cresceu assombrosamente. Essa última década viu um aumento considerável também das visitações aos museus e às exposições. Não importa, a princípio, se isso se deu a partir de, digamos assim, truques, né, de propaganda utilizados para maximizar o público. Essas exposições de espetáculo, né, que vem sendo feita cada vez com mais frequência, elas pelo menos, né, têm o mérito de criar um movimento que não havia antes em direção ao museu. Cabe a essas instituições, aos museus, estabelecer um programa educativo e uma agenda que dê continuidade e densidade a essa tendência. É cada vez mais fundamental, né, a atuação desses departamentos educativos, né, dentro dos museus. Feito esse parênteses, devo dizer que a minha primeira preocupação como crítico é quanto à escolha da exposição a tratar. É claro que quando aparece um Picasso ou um Andy Warhol, isso não se coloca. A questão é relativa a quantos textos escrever na divulgação, avaliação e assimilação das obras por parte do público. Sinto-me sempre na obrigação de repor a obra no seu contexto histórico e tratá-la desde o ponto de vista de sua ressonância na atualidade, nesses casos, digamos, de artistas históricos como o Picasso. Vamos dizer assim, a minha responsabilidade, eu imagino, é de despertar no público interesses pontuais, uma atenção mais aguçada diante da obra e um vocabulário mais preciso para falar do que sente. Isso não é pouca coisa, mas eu me ponho, humildemente, essa tarefa. Essa questão de despertar, de criar um vocabulário, né, para traduzir uma experiência visual, eu acho que é uma tarefa importante, achar a palavra justa. Tivemos agora, recentemente, ainda acontecendo, essa biogravura com umas, acho que 50 ou 70 exposições. Eu fiz quase umas 10 críticas em torno da biogravura, tentando mapear, né, as exposições dos clássicos, né, a exposição da Casa França Brasil, os espanhóis, do Goya, ao Tílida, no CCBB, as exposições da gravura moderna no Brasil, que estavam no Correios, no MLBA, 2 exposições fundamentais, por sinal, inclusive uma bela exposição da FAIDA, no Museu Nacional de Belas Artes. Então, tentando mapear esses clássicos, tentando mapear um pouco esse desenvolvimento da gravura no século XX, no Brasil, né, que tem disposições fundamentais acontecendo, e falar um pouco também, tentei, sobre questões mais contemporâneas ligadas à gravura, problemas que a gravura tem se deparado contemporaneamente, né, que aparecem também em algumas exposições que a gente pode ver nesse evento. Certamente eu deixei de lado coisas que gostaria de ter escrito, mas busquei ser o mais aberto possível, sublinhando e fazendo considerações críticas sobre exposições que não poderiam passar em branco. Outra coisa que me parece importante aí são as indicações, né? Quais as exposições que o jornal indica, que ele recomenda para o público, tentando, digamos, separar, né, o joio do trigo, apontar as que têm maior relevância, tendo em vista critérios discutíveis, mas que eu assumo como meus, na medida em que sou eu que faço essas indicações. E os critérios, digamos assim, o primeiro é se eu gosto da exposição, se ela dá conta de suas intenções e da intenção ou intenções da obra, se é abrangente e ou se acrescenta alguma coisa do ponto de vista, seja crítico, seja teórico, seja histórico, seja estético, né? Enfim, estabeleço ali algum tipo de perspectiva e faço essas indicações.
Pode parecer arbitrário, e de fato é. Fazer crítica, de certo modo, é exercer algum tipo de arbitrariedade. Mas cuidar dessas indicações é de suma importância. Afinal, julgamento é sempre discernimento. Passando ao segundo momento, gostaria de falar na crítica, ou da crítica, nos veículos especializados nos livros de arte. Nesse caso, você tem percebido nos últimos anos a entrada em cena mais vigorosa da universidade, formando pesquisadores e teóricos. Produz-se uma crítica mais ensaística, cuja circulação é mais restrita e dialoga mais de perto e mais profundamente com o meio de arte. Quando ela é bem realizada, gostaria de citar alguns livros recentes, como o livro do Paulo Sérgio Duarte sobre os anos 60, o livro do Rodrigo Naves, um crítico historiador de São Paulo, chamado A Forma Difícil, os livros da Faiga, os 4 catálogos publicados na última Bienal. Quando essa produção ensaística é bem realizada, ganha-se enorme densidade reflexiva. Pode-se dizer que nossa crítica ensaística mais recente, de uns 20 anos para cá, vem adquirindo qualidade reflexiva e teórica. Aos poucos, vai sendo construída uma história da arte no Brasil mais criteriosa e bem fundamentada. Deve ser dito que, mesmo em se tratando de história da arte, é sempre determinante o juízo crítico, o enfrentamento sempre atual das obras. Como salientou o crítico Ronaldo Brito, o historiador da arte sempre lidou com a contemporaneidade do objeto. Ali estava ele, o objeto. Tanto quanto com o fato de que aquele objeto, sendo o mesmo, parece falar sempre de forma diferente. Ou seja, não há como se escrever história da arte sem se ser, de certo modo, um crítico de arte. Por fim, cabe tratar do crítico curador. Esse é um dos temas mais espinhosos que a gente pode estar tratando. Muito tem sido discutido recentemente sobre os abusos conceituais dos curadores, manipulando e domesticando as obras. Em nome de uma ideia, muitas vezes fragilíssima, aproximam-se poéticas as mais distintas, esvaziando as diferenças, inibindo as particularidades. Por outro lado, encontrando uma medida adequada de intervenção, acho que essa é a questão, alguns projetos curatoriais ampliaram os horizontes de compreensão e significação de certas obras e de alguns momentos históricos, estabelecendo relações inteligentes e interessantes. Para citar, acho que essa atividade do crítico como curador, ela tem tido mais desenvolvimento, mais repercussão fora do Brasil. Ela, claro, tem mais exposições, um meio de arte mais vigoroso fora, Europa, Estados Unidos. Eu acho que recentemente, nos últimos 2 anos, tiveram 2 exposições que foram muito pontuais e muito precisas, de se discutir questões críticas e teóricas a partir de uma ideia curatorial, uma exposição que o Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles fez, chamada Out of Action, que é uma discussão sobre a performance e o objeto, entre a performance e o objeto, que, por sinal, tinham 6 artistas brasileiros, que foi, acho que, uma exposição de grande impacto, que circulou depois pela Europa, que vai terminar outra vez nos Estados Unidos. E a discussão que a curadoria estabeleceu foi muito boa, inteligente. E uma outra exposição feita em Paris, que chamava-se O Informe, que é de 96, que 2 curadores, uma americana chamada Rosalind Krauss e um francês, Louis Valancourt, também discutiram uma questão que, do ponto de vista crítico, histórico, da arte dos últimos 50 anos, apontou coisas interessantes. E eu acho que certamente a última Bienal de São Paulo também foi uma curadoria ousada, para alguns cometeu certos excessos, mas acho que no ponto geral ela foi bem sucedida. Bom, sem me estender em um território tão movediço como esse da curadoria, gostaria apenas de ressaltar a importância da responsabilidade desse curador, da responsabilidade conceitual do curador e da preocupação com a medida de intervenção como determinante do sucesso dessa atuação.
Agora, nada é mais natural do que o crítico querer atuar como curador, aproximando-se das obras que mais lhe agradam e contribuindo para a sua maior visibilidade. A visibilidade, claro, da obra e não do curador, porque às vezes é essa que é a questão. Às vezes o curador se coloca à frente das obras e deixa as obras de lado, e aí atrapalha tudo. A ideia é que o curador se esconda na exposição, se esconda na ideia, e essa ideia revele as obras, traga as obras uma luz que, de certo modo, elas muitas vezes reclamam que esse acesso que a ideia da curadoria introduz é importante. Bom, eu tinha algumas outras coisas para falar, mas o tempo acho que acabou. Queria só colocar que foi uma apresentação bastante panorâmica desses três campos, né? A crítica na imprensa, a crítica mais especializada, né? Nesses veículos mais especializados, até em livros de arte, uma crítica mais ensaística, e essa crítica de curadoria. Acho que esses são os três campos que eu acho que resumem essa atuação do crítico. Obrigado. Obrigado, Luiz. E acho que vale ressaltar que muito do que o Luiz disse, muito do que ele tratou aqui, vale também para outras manifestações de criação, outras manifestações artísticas, a criação em música, a criação em literatura, enfim. E, portanto, o papel da crítica também nessas áreas. Bom, eu vou passar a palavra, então, à Faiga Ostrauer. Eu gostaria apenas, antes de destacar a vocês a importância da Faiga. Ela é uma das raras artistas brasileiras, eu uso dizer até hoje em dia, quer dizer, no mundo todo, quer dizer, capaz de combinar a excelência de uma produção artística em criação com a excelência de uma produção teórica sobre artes plásticas, tanto do ponto de vista mais de história quanto mais analítico. Então, assim, para mim, pelo menos, é sempre um prazer ouvi-la. Eu não perco nenhuma oportunidade, sempre que posso, ouvi-la e lê-la, eu aproveito para fazer isso. Fábio, então, por favor, eu vou passar a você a palavra e você vai estar falando, então, sobre programas culturais, educando ou subestimando a sensibilidade e a inteligência do público. Fábio, por favor. Posso falar em pé, porque eu sou baixinha? Muito obrigada pelos seus comentários e muito obrigada por sua participação. Eu acho que eu tenho agora um pouco mais de, digamos, de esperança nos críticos, ouvindo a sua voz, porque realmente tornou extremamente raro. Enfim, claro, temos aqui um crítico ótimo, presente, Mário Barata, mas extremamente raro as pessoas que tenham uma bagagem cultural e possam falar sobre arte num nível mais profundo e não apenas de reportagem imediata, que realmente não passa de um nível puramente jornalístico. Eu gostaria de me deter, principalmente, num ponto que eu acho importantíssimo na divulgação da arte, e nisso eu falo também como, digamos, como professora. Enfim, há 40 anos que eu estou dando aulas, principalmente sobre teoria, que é o seguinte: a arte hoje em dia é vista muito mais como uma técnica do que como uma linguagem. E eu quero falar da arte como linguagem da humanidade, linguagem que é corrente desde que o homem surge na Terra, desde que nós temos os primeiros indícios da arte pré-histórica, uma linguagem que as pessoas simplesmente não sabem que sabem. Então, o grande problema hoje em dia é colocar a arte como, assim, à margem do pensar e do viver, quando, na verdade, ela faz
parte digamos, da essência da própria vida, da essência de nosso ser humano. Então, eu preparei alguns slides só para dar algumas noções, mostrar algumas noções básicas da linguagem, uma linguagem de formas expressivas, que ela é que nos dá uma base para saber avaliar alguma coisa em arte. A linguagem de formas expressivas. E nisso, só um parêntese, eu quero dizer o seguinte: só quando a gente compreende a arte como linguagem é que a gente pode dizer alguma coisa sobre arte contemporânea, ou também sobre a arte de todos os tempos. Porque se a arte é tratada apenas como técnica, isso realmente só interessa aos técnicos, ou aqueles que vão utilizar técnicas de arte. Mas a arte é uma expressão da humanidade, da nossa condição de vida. E ela realmente fala sobre a condição humana. Por isso que ainda é possível ver obras que foram criadas há 5.000 anos atrás, ou 30.000 anos atrás, ou 500 anos atrás, é se comover com essas obras, porque elas falam sobre nós, elas não falam sobre uma determinada técnica. Então, nesse sentido, aliás, um parêntese, eu não falaria de Picasso e Andy Warhol na mesma frase, com o mesmo tom. Um é um grande artista, o outro é um grande publicitário. E aí há uma diferença. Como você diz muito bem, não se pode comprovar o que é arte, mas pode-se provar muito bem o que não é arte. Isso é uma distinção que a gente pode fazer. E um dos argumentos objetivos é a própria linguagem. Se você entende realmente que se trata de uma linguagem, você vai ver se o que é deficiente em termos de linguagem já propõe certas dúvidas em termos de arte. Então, mas isso talvez nem cabe discutir hoje. O que eu quero mostrar é que todo mundo sabe o que é linguagem. E eu gostaria de começar a projeção de alguns slides para demonstrar que é uma linguagem que nós usamos intuitivamente, porque está dentro de nós, dentro da nossa própria capacidade de perceber e, no perceber, interpretar as coisas. É claro que cada um vai também ter uma interpretação subjetiva, mas a arte se baseia em certas noções que são objetivas para todos nós. E é sobre essas noções que eu quero falar. O importante é compreender que os vocábulos, o vocabulário da arte é um vocabulário não verbal. Não se trata na arte de descrever verbalmente certas situações. É uma linguagem de formas expressivas. E a própria linguagem que é eloquente, ela que tem que falar. Não é a descrição, não é a narrativa que ela se propõe. Ela expressa experiências de vida, é uma coisa diferente. Então, eu quero mostrar o seguinte: nós podemos ver aqui linhas horizontais e verticais. Ora, elas são horizontais e verticais para todo mundo. Quer dizer, ninguém pode dizer que aqui tem linhas onduladas, circulares, enfim, todo mundo as vê como horizontais e verticais. Pois bem, as horizontais, elas imediatamente se associam em nossa percepção com situações, digamos, é uma posição deitada. É uma situação ou de sono, de dormir ou de morte, em todo caso, uma situação onde nós temos uma ausência de movimento. Então, nós vamos ver que isso tem uma importância muito grande
vai ser articulada com certas noções espaciais. A vertical imediatamente se refere à nossa própria estrutura, à nossa própria posição ereta. Ela também é relativamente isenta de movimento, mas ela não é tão estável, tão absolutamente calma como seria a horizontal. O seguinte, por favor, mostra o seguinte. No momento em que nós saímos de horizontais e verticais, que entramos para diagonais, ou em qualquer grau de inclinação, nós vemos a sinalizar de movimento, 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 movimento. Eu acho que você inverteu todas as imagens. Desculpe. Mostra o seguinte, por exemplo, mostra o seguinte que você vai ver já. É a Santa Ceia, pintada por Leonardo da Vinci. Eu acho que você inverteu o lado. Você, a partir desse slide, você pode simplesmente inverter o lado, por favor? Mas, em todo caso, na Santa Ceia, nós vemos uma situação de grande paz, de grande serenidade. Quer dizer, Leonardo nos mostra a última ceia como a solução de um conflito que existe nas... Pode já mostrar? Ou ainda está invertendo? Pelo menos mostra o seguinte, enquanto você está... Tá? A gente tem que... Não, ele pode no lugar, ele pode... Eu devia ter testado antes. É porque não se pode inverter uma imagem. Isso aqui é... Porque aí... Isso, está certo. Agora, então, diagonais e curvas e espirais imediatamente nos sinalizam movimento, movimento. O que significa isso? Não é um movimento só externo, é um movimento interno também que está sendo expresso, porque nós podemos ver uma pessoa sentada calmamente na cadeira, sem se movimentar, e podemos dizer, bom, ela é muito agitada. Mas agitada em que sentido? Ela não precisa fazer nenhum movimento físico, ela é agitada interiormente. Então, todas as situações externas, nós as interiorizamos. O seguinte, então podemos ver a diferença, por exemplo, entre essa ceia pintada por Leonardo da Vinci